Olá, meus queridos, estamos de volta. Agora vamos falar um pouco sobre significação contextual de palavras e expressões. Eu estou pegando exatamente os termos que que a FGV cobra, a forma como é cobrada. Para a FGV, porque eu estou no pensamento no CESP, para o FGV, a banca FGV, ele tem duas formas de cobrar essas questões, que é alterar, que para o CESP, quem vinha estudando para outras concursos de PM, bombeiro, era aquela famosa reescritura de frases e parágrafos, enfim. Aqui também cabe como significação, por quê? Porque ele altera a ordem, as palavras, né, de um trecho, ele vai reescrever um trecho, só que ele quer que mantenha o sentido, certo? Então, ele vai abordar essa questão do sentido, ele quer que tenha o mesmo sentido. Então, não deixa de ser esse mesmo assunto, certo? E tem a outra parte desse assunto, que é ele abordar aqueles tópicos que é de sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, que é a nossa próxima questão. Então, eu trouxe duas questões mostrando essas duas formas que a banca gosta de cobrar, tá certo? Então, vamos à primeira, que é a oitava questão. Então, ele diz, tem um texto aí que diz assim: mas, já em 2004, a Organização Mundial de Saúde reconhecia ser tragédia no mundo real e recomendava aos Estados-membros que promovessem medidas urgentes para proteger seus pobres e vulneráveis do turismo para transplante, dando a atenção devida ao tráfico internacional de órgãos. Em 2008, também o Papa exigiu ética em doações e transplantes e providências contra o que chamou de abominável tráfico humano. Aí a questão diz o seguinte: em 2008, também o Papa exigiu ética em doações e transplantes, linha 35 a 36. Assinale a alternativa cuja forma mantém o sentido. Ui, voltei. Passei sem querer. Mantém o sentido original da frase acima. Então, ele fala em sentido, o que nada mais é do que a significação, é o significado. Tá? Ele é o mesmo significado, o mesmo sentido. É o que a gente fala de semântica. A semântica ela vai abordar, ela vai analisar justamente o sentido das palavras. Tá certo? Então, aí ele altera a reescrita, ele reescreve, ele altera a escrita e ele quer que o sentido permaneça. Tá certo? Então, o original diz assim: em 2008, também o Papa exigiu ética em doações e transplantes. Eu coloquei o trecho para vocês entenderem aqui esse contexto, que primeiro ele aborda aqui que em 2004 a Organização Mundial de Saúde reconhecia ser tragédia no mundo e recomendava, deixa eu botar outra coisinha aqui para vocês. Então, em 2004, a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendava aos Estados-membros que promovessem medidas urgentes. Aí ele, em 2008, também o Papa, né, então agora já acrescentou, 2004 era a OMS, recomendava, e em 2008 o Papa exigiu ética em doações e transplantes, tá certo? Para que vocês entendam aí o contexto, para que tenha o mesmo sentido. Então vamos às questões. Aí ele diz, letra A, também em 2008, o Papa exigiu ética em doações e transplantes. Aqui ele diz, em 2008, também o Papa. Ou seja, o Papa também, alguém já tinha feito alguma exigência, e em 2008 o Papa também exigiu, percebem? Então, foi uma exigência do Papa. Aí ele diz, também em 2008 o Papa exigiu. Aqui mudou o sentido. Por quê? Porque aqui eu quis dizer que ele já tinha exigido em uma época, em outra determinada época, e que em 2008 ele também exigiu, nesse tempo. Esse também, aqui no contexto, ele está reforçando o tempo, e não a pessoa que exigiu, percebem? Ele está acrescentando aí o ano, e não a pessoa. Então, mudou o sentido. Ele está fazendo referência aqui ao tempo. Então, mudou o sentido. B. Em 2008, a ética foi exigida também pelo Papa em doações e transplantes. A princípio está ok, né? Porque ele fala que
em 2004 foi a OMS e que em 2008 o Papa também teria exigido. Então, aqui em 2008, a ética foi exigida também pelo Papa. Perfeito. Aqui, a princípio, seria a nossa opção, né? Seria uma das nossas opções. Vamos ver se tem outra que dá para ficar em dúvida. Letra C. Em 2008, o Papa exigiu também ética em doação e transplante. Aqui o também, ele já está fazendo referência ao termo ética, como se ele tivesse exigido outras coisas. Então, além de ter exigido outras coisas, ele exigiu também ética. Então, não foi isso que a gente quis dizer, né? Então, letra D. Em 2008, o Papa exigiu ética também em doações e transplantes. Então, também agora faz referência a doações e transplantes. É como se ele tivesse exigido ética em outros contextos, fora esses outros contextos, também exigissem em doações e transplantes. Então, também não foi isso. E letra E. Em 2008, a ética foi exigida pelo Papa em doações e transplantes também. Então, também faz referências a transplantes. É como se ele dissesse assim: em 2008, a ética foi exigida pelo Papa em doações e transplantes também. Então, ele acrescenta aí os transplantes para receber, né? Então, não é o também aí, ele está enfatizando apenas o transplantes. Quando, na verdade, a gente quer que o também foque aí em relação ao tempo. Aliás, a pessoa que exigiu. Né? Não ao tempo, a pessoa que exigiu. Também o Papa, ou seja, o Papa também. Alguém já tinha exigido, por fim, o Papa a exigiu, tá certo? Então, aqui nossa resposta, conforme eu já tinha visto antes, letra B de bola. Vamos ganhar tempo aqui, para sobrar tempo nos próximos assuntos que eu vou precisar passar mais informações para vocês. E a nossa próxima questão é a outra forma que esse assunto pode ser abordado, tá certo? E ele diz assim, ó, o universo não é hostil nem amigável, é simplesmente indiferente. As palavras... pessoal, perdão que eu esqueci de sublinhar, mas eu sei quais são as palavras. São aqui as palavras hostil e amigável, são essas duas, tá certo? Perdão aí que eu deixei dessa observação, que na hora de passar a informação para o pessoal do cursinho eu esqueci de sublinhar, foi um erro meu mesmo, desculpe, mas são essas palavras aqui. Hostil, amigável. Aí ele quer saber, as palavras sublinhadas exemplificam antônimos, homônimos homógrafos, sinônimos, parônimos ou homônimos homófonos. Vamos saber o que é cada um desses. O que são palavras antônimas? Antônimos quer dizer contrários. São palavras que têm sentido contrário. Então, claro, escuro, alto, baixo, grande, pequeno, ódio, amor, tá certo? Então, são palavras que têm sentidos opostos, tá certo? Contrários, opostos. Já sinônimos, porque são trabalhados antônimos e sinônimos, né? Os sinônimos que está aqui na letra C são palavras que têm sentidos parecidos, né? Próximos, tá? Homônimo, aqui observe que nós temos homônimos, homógrafos, homônimos, homófonos. A palavra homônimo quer dizer mesmo ou mesma. E homógrafos, a gente vai remeter aqui a grafias, ou seja, são palavras que têm a mesma grafia, a mesma escrita, mas sentidos diferentes. Certo? Mesma escrita, mas sentidos diferentes. Por exemplo, deixa eu ver. Perdão, vamos lá. Tem a mesma escrita, só que a pronúncia é diferente. Ó. A pronúncia e o sentido é diferente. Por exemplo, quando a gente coloca aqui a palavra jogo, né? Quando você diz, eu jogo futebol. Eu jogo futebol. Observe que eu vou escrever exatamente dessa forma. Eu jogo futebol. E se eu disser, o jogo de futebol será amanhã.
o jogo e eu jogo. Eu jogo é o verbo, jogar, né? E o jogo é o substantivo, percebem? Então, observe que a escrita é a mesma. Sendo a mesma escrita, então elas são homônimas homógrafas. E homônimos homófonos vem de fono, de fonética, de som. Então, ela tem a mesma pronúncia. Homônimos quer dizer que é igual, né? É a mesma, mesmo som, mesma escrita, então, mesma pronúncia. A mesma pronúncia, o som é igual. A escrita, não lembro se ela vai ser diferente. A mesma escrita, deixa eu achar aqui. Deixa eu lembrar aqui de homônimos homófonos. Tem que ter o mesmo som. Deixa eu me lembrar aqui de situações aqui onde a gente tenha homônimos homófonos. Homófonos. Pronto. Quando a gente diz assim, não, mas aí são homônimos perfeitos, quando é a mesma escrita, o mesmo som, que é o caso de morro. Morro, quando você diz assim, ó, morro, é a mesma escrita e o mesmo som. Só que você tem o morro do alemão, por exemplo, né? O morro do alemão e eu morro, eu não morro, que é o verbo morrer, tá certo? Então, primeira pessoa do presente do presente do indicativo. Então, eu morro ou o morro do alemão. Então, são sentidos diferentes, mas a escrita é a mesma e o som é o mesmo. Então, esses daqui são homônimos perfeitos. Já o jogo, você tem jogo, que tem o som aberto, jogo, eu jogo, e o jogo. O som é diferente, mas a escrita é a mesma. Então, aqui você vai ter homônimos homógrafos. Homógrafos. E os homônimos homófonos? Agora deu um branco. Emily, tem como você pesquisar aí um exemplo aí de homônimos homófonos que agora falhou, realmente falhou aqui a memória, eu não estou conseguindo associar homófonos. Dá um exemplo aí, por favor. Homófonos. Estou tentando aqui lembrar. Ah, certo. Você tem sexta. Sexta. Pronto, é isso mesmo. Concerto e concerto. Exatamente, perfeito. Concerto, agora eu lembrei. Concerto. Tudo isso aqui são homônimos. Vou explicar aqui a diferença. Homônimos homófonos. Perdão, viu, minha gente, que deu um branco legal. Ó, homófonos é o mesmo som. Observe que quando eu digo concerto, você não sabe se é pelo som, você não sabe se é com C ou com S, né? Concerto de concertar, concerto de audição musical. Aí tem o sexta, que é a cesta de lixo, né? Tem a sexta da sexta-feira e tem a sexta, que no caso aqui não entra não, porque é sexta, que é aquele cochilinho que a gente dá depois do almoço. Aqui é sexta, o som muda. Né? Então, quando tem o mesmo som, mas a escrita é diferente, são homófonos. Quando tem a mesma escrita, mas o som é diferente, homógrafos. E quando tem tudo igual, som e escrita, só o sentido que é diferente, homônimos perfeitos. Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigada, Emily, aí, pelo reforço. Pela ajuda dos universitários. Deu um branco, minha gente. Tem hora que dá um branco assim que só Jesus na causa. Então, vamos lá. E, para finalizar, nós temos os parônimos. Parônimos remete a parecidos. Palavras que têm a escrita ou a pronúncia parecidas. O que são parecidas? Aí você coloca aí, pronúncia
e escrita, ou grafia. Por exemplo, iminente, eminente. Cuidado para não confundir homônimo com parônimo. Homônimo tem alguma coisa que é igual. Parônimo é parecido, ó. Só que não é igual. Nem a escrita é igual, porque uma é com E, a outra é com I, nem o som. É eminente e iminente. Mas eles são parecidos, certo? Retificar, ratificar, são todos parônimos. Aqui, se você observar iminente, você associa a imediato. E eminente é grandioso. Esse grandioso ele vai estar associado a pessoas. Que eu posso dizer assim. Lula é uma pessoa eminente, né? Uma pessoa grandiosa, né? Respeitável. Eu não sei, né? Para algumas pessoas, para outros não. Eu vou causar problema aqui. Lula, Bolsonaro, sei lá, para quem quiser aí. Eu sou... Na verdade, eu não tenho nenhum lado assim para defender, mas vamos pular essa parte aí, senão a gente vai perder muito tempo. Eu não estou nem afim de falar sobre isso. Então, aqui nós temos, ó, hostil e amigável. O que é que a gente já pode descartar? Homônimos, eles não são porque não tem nada parecido aqui nem igual. Nem tem mesmo som, nem tem mesma escrita. Homônimos homófonos também não tem, né? Então, homônimos não seria. Parônimos também não seria porque não tem nada parecido. Iminente, eminente, retificar, ratificar, não tem nada. Então, ou eles são antônimos ou sinônimos. Ou tem sentidos próximos, parecidos, ou tem sentidos próximos. Face, rosto, prédio, edifício, né? E contrário, eu já falei os exemplos, tá certo? Então, para vocês aí, ou vai ser letra A ou vai ser letra C, não é isso? Então, aqui no caso, hostil. Vocês lembram o que quer dizer hostil? Hostil quer dizer ofensivo, invasivo. É o mesmo que amigável, minha gente? Uma coisa que é ofensiva, que é invasiva, ela é amigável? Não, então ela não é nada de sinônimo, não são parecidos. Então, são palavras contrárias, tá certo? Então, aí seria a nossa resposta antônimos, letra A. Aí vocês só precisam ter o cuidado nesse assunto, porque não é difícil. Esses conceitos são até tranquilos. O problema é você saber o significado das palavras. Isso aí só vai acontecer com a frequência na leitura, né? Você ter o hábito aí de ler, de conhecer as palavras novas, tá certo? Ver uma palavra diferente, correr atrás do significado, tentar aplicar no seu dia a dia, porque só é difícil para a gente aquilo que a gente não faz, que a gente não pratica. Se você tem o hábito de fazer, você vai ver que não é difícil, tá certo? Você só vai ver que você não conhece. Só é difícil escrever uma palavra. Eu não sei se essa palavra é com X ou é com CH. Quando você não tem o costume de usar aquela palavra, quando você não tem o costume de escrever aquela palavra. Quando é uma palavra que você já tem o costume de escrever, por mais que ela seja uma palavra considerada difícil, você vai saber a escrita porque você costuma fazer. Percebe? Então, tudo é questão de hábito aqui com a gente, tá certo? Então, vamos passar para o nosso próximo tópico, que é aqui um dos mais importantes para a gente, certo? Para essa banca, por quê? Porque ela é focadíssima em gramática e a base da gramática para a gente é a morfologia. E ele trouxe a banca FGV trouxe a morfologia no seu sentido amplo. Ela vai cobrar não só as classes gramaticais, que é o que as classes de palavras ou classes gramaticais, que é o que a gente vai ver agora, como a formação de palavras. Então, tudo isso aí envolve morfologia, que é o processo de formação de palavras e a estrutura das palavras. As classes de palavras, né, as classes gramaticais, que é o que a gente vai ver agora. Tá certo? Ele traz tudo. Só que a parte de formação de palavras eu vou deixar mais para o final, para ficar mais fresco aí na cabeça de vocês. Até porque não é um assunto cobrado por todas as bancas, em todos os concursos. Tá certo? Vez ou outra ele aparece aí. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos, basicamente, 10 classes gramaticais. Vou falar aqui bem rápido, para a gente não perder muito tempo. E eu vou acrescentando aqui, à medida que eu for falando aqui dos tópicos. E, diferente das outras bancas, FGV cobra muito artigo, pronome, tanto que se vocês observarem, no edital tem assim, funções das classes de palavras, ou seja, qual é a função de cada classe gramatical, né, de cada classe de palavra, e depois ele ainda vem por fora com pronomes, que é uma classe de palavras, e com verbos. Então, você já sabe qual é o foco da banca.
Então, você sabe que pronomes vocês vão ter que estudar com muita ênfase. Porque se ele colocou classes de palavras e depois ele colocou pronomes e ainda colocou emprego de tempos e modos verbais, tudo isso está dentro de morfologia, está dentro de classe de palavras, só que ele colocou por fora, então tem que ver com muito carinho, tá certo? Então, vamos lá. Eu aproveitei, como ele já cobrou isso por fora, eu deixei para falar de pronomes também por fora, para já ser, já a gente conseguir abordar o número maior de classes gramaticais. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui. Nós temos 10 classes gramaticais, basicamente, que são substantivo, adjetivo, já vão anotando aí, viu, minha gente? Artigo, numeral. E essa introdução básica aqui eu também tenho lá no meu canal, vocês já podem dar uma olhadinha lá para ganhar mais tempo. Adjetivo, artigo, numeral, pronome. Verbo. Estou separando aqui pelos variáveis e invariáveis. Aí aqui nós temos advérbio, conjunção, preposição, interjeição. São as 10 classes de palavras. O que vocês vão estudar com ênfase? Pronomes, verbos. Eita, eu comi aqui o O. Desculpa, é querendo ganhar tempo. Conjunção. Para essa banca, são esses queridíssimos aí, certo? Que vocês vão estudar. Mas vocês vão ver que tem questões especificamente de artigo que eu trouxe aí para vocês. Então, ele vai abordar tudo. Tudo pode aparecer. Mas o que vai com mais frequência assim, é pronomes, verbos, conjunções. Tá certo? Então, dê uma enfatizada aí nessas classes gramaticais e resolvam muitas questões. Então, aqui desse lado, nós temos as classes gramaticais, que são variáveis, ou seja, que elas modificam. Então, substantivo, nós temos menino, menina, que é o gênero, feminino, masculino. Singular, plural, meninos, menino, né? Menino, meninos. Adjetivo também pode sofrer flexão. Então, eu posso dizer menino lindo, menina linda, né? Então, só lembrando, qual é a função? Que ele diz aí, funções das classes de palavras. A função do substantivo, função básica do substantivo é nomear. Atribuir nomes a tudo. Ações, pessoas, objetos, tudo. Sentimentos, tá? Então, lugares. Então, a função do substantivo é nomear. A função do adjetivo é caracterizar. Caracterizar. O que é isso? Atribuir uma característica. A quem? O adjetivo ele vai atribuir uma característica, vai caracterizar quem? O substantivo. Então, eu vou dizer, a garota é linda. Linda é a característica de garota, que é o substantivo, percebem? O artigo, a função aqui vai ser ou generalizar ou determinar o substantivo. Então, ou ele determina ou generaliza. Quem? Também o substantivo. Então, ele vai determinar é o quê? Especificar. Então, ele é o cara. O cara. Eu quero a casa. Tem que ser a casa. Percebem? É determinando. E generalizando, eu quero uma caneta. Pode ser qualquer uma. Então, aqui é a função dos artigos, desculpa. Numeral, o nome já está dizendo, é quantificar. Não é isso? Quantificar quem? Também o substantivo. Então, eu vou dizer 2 crianças, 4 pessoas, 2 homens. Observem que essas classes gramaticais, elas sempre vão concordando com o substantivo. Então, eu digo 2 garotas. Garotas lindas. As garotas. Então, se o substantivo for feminino no plural,
essas classes gramaticais que fazem referência ao substantivo também tem que estar da mesma forma. Feminino, plural, certo? Pronome. Qual é a ideia do pronome? Acompanhar ou substituir quem também o substantivo, tá certo? Então, essas 4 classes gramaticais, elas são chamadas de determinantes do substantivo, tá certo? E aí nós temos o verbo, que a ideia do verbo é o quê? Indicar ações, fenômenos, mudanças de estado ou fenômenos da natureza, não é isso? Então, aqui, ó, indicar ações, mudanças de estado, fenômenos da natureza, então é a função do verbo. A função do advérbio qual é? Indicar uma circunstância. Ele vai modificar quem? Ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Né? Ele vai modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio com a ideia de indicar uma circunstância, seja ela de modo, de tempo, de afirmação, de negação, de dúvida. Tá certo? A conjunção, qual é a função? Unir orações. Unir orações. E a oração ela é formada a partir de quem? Do verbo. Só vai ser oração se tiver verbo. Certo? Depois a gente vê isso aí. Preposição, ele vai unir palavras, não necessariamente com verbos. Então, aqui ela vai unir palavras, certo? E a interjeição, ela vai... Isso aqui é mal vai ser cobrado. É indicar uma emoção súbita, uma surpresa, né? Emoções, tá certo? Oh, que legal! Poxa, então aí nós temos as interjeições. Essas 4 classes gramaticais, elas são invariáveis, elas não modificam, não sofrem flexões. Não vão para o feminino, plural, certo? São escritas daquela forma e ponto. Por exemplo, os meninos chegaram cedo. Advérbio de tempo, cedo. Eu não vou dizer que as meninas chegaram cedo. Não, as meninas chegaram cedo. Tá? Então, observe que o cedo não muda. Ele é invariável. Ok? Aqui são as variáveis. Aqui são as invariáveis. Ok? Então, eu vou apagar aqui. A gente vai resolvendo as questões e falando dessas classes gramaticais aí um pouquinho mais para que vocês conheçam aí a forma que a banca poderá cobrar aí esse assunto para vocês, tá certo? É muita coisa. Aqui daria um curso de 6 meses só com esse assunto, tá? Para vocês terem uma noção. Aí vamos para a primeira questão. A frase abaixo em que há erro no emprego ou na ausência do artigo. Observe que ele está cobrando aqui simples, né? Artigo. Bem simples. Então, no emprego ou na ausência, ou seja, o fato do artigo ter sido ou não utilizado, ocorreu um erro. Letra A, não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele pegue os ratos. Então, aqui nós temos aqui o artigo. Não importa se gato é preto ou branco, desde que ele pegue os ratos. Se o gato é preto ou branco, então, o uso do artigo aí eu não vi nada até então. Vamos ver. B. As grandes ideias sempre encontram os homens que as procuram. Então, nós temos aqui artigo as grandes ideias, os homens. Observe que aqui está fazendo referência ao verbo. Aqui nós não temos artigo. Aqui vai ser pronome oblíquo. Certo? As ideias concordam bem mais entre si do que os homens. Então, as ideias, os homens. Esse do aqui, minha gente, é a junção de de mais ó. Deixa eu corrigir, senão vão dizer, a professora falou que era de mais a. De mais ó, certo? Do. E esse ó aqui também é artigo. Aí nós temos todo o dia em que se trabalha. Opa, todo o dia em que se trabalha é um dia perdido. Esse aqui está estranho, deixa isso aqui.
Todo dia em que se trabalha é um dia perdido. A virtude premeditada é a virtude do vício. Então, a princípio, minha gente, vamos observar que tem alguma coisa errada aqui na letra D. Todo o dia em que se trabalha é um dia perdido. Pessoal, porque aqui tem algo estranho. Aqui tem uma questão aqui que é o pronome indefinido todo. E aí ele tem uma diferença de sentido toda vez que você acrescenta ou não o artigo depois dele. Quando eu digo assim, quando você acrescenta o artigo depois do pronome, isso vale para todo ou toda. Depois do pronome indefinido, todo ou toda, então ele vai dar um sentido de totalidade. Então, quando eu digo toda a cidade, toda a cidade participou da vacinação contra a Covid. Então, toda a cidade. Aqui eu estou me referindo a uma cidade como um todo, a Paulo Afonso, por exemplo. Toda a cidade de Paulo Afonso. E quando eu digo toda cidade, sem o artigo, eu estou fazendo referência a Paulo Afonso, Jeremoabo, Delmiro, entendeu? Aqui, Xorroxó. Então, quando eu tiro o artigo, eu estou falando de todas as cidades, né? De Paulo Afonso, Jeremoabo, Delmiro, Xorroxó, Rodelas, Abaré, tá certo? Macururé e por aí vai. Já quando eu digo toda a cidade, eu estou falando de uma cidade apenas como um todo. Então, Paulo Afonso participou da campanha de vacinação contra o Covid. Pronto. Perceberam? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quando você diz todo dia, é diferente de você dizer todo o dia. Todo dia. Quando eu digo assim, trabalho todo dia. Então, são todos os dias. Segunda, terça, quarta, de domingo a domingo, né? Trabalho todo dia. Trabalho todo o dia. Aqui eu estou falando no sentido de um dia como um todo, o dia inteiro. Então, quando eu digo todo dia, estou me referindo a dia inteiro, o dia inteiro. E aqui eu estou dizendo a todos os dias da semana. Então, quando ele diz aqui, ó, todo o dia em que se trabalha é um dia perdido. Então, aqui ele está dizendo que o dia inteiro em que se trabalha é um dia perdido. Não, o sentido não é esse. Ele está dizendo que todo o dia, todos os dias da semana, né, em que se trabalha, vai ser um dia perdido. Percebe? Então, a ideia aqui é retirar o artigo. Então, foi o uso do artigo que causou o erro. Então, foi aqui, ó. Observe que sempre que ele falar em artigo de erro, mudança de sentido, pode procurar esse todo o, toda a, que vai estar lá. Isso aqui é bem típico da banca FGV. Quem gosta também disso é FCC, tá certo? Mas FGV também curte muito. Então, aqui nosso gabarito, letra D, de dado. E aí eu vou dar uma pausa rápida e já já a gente retorna com a continuação desse assunto, ok? Até já.